Como é que você faz para abrir para inovação? Como é que é a receptividade dessa galera? Como é que funciona essa chegada? Cara, não é simples, mas é possível, sabe? No final a gente fala de transformação digital, o pessoal pensa muito em tecnologia, né? Ah, tem que fazer o chat GPT, tem que fazer a inteligência artificial, o blockchain, qualquer tecnologia que seja. Mas tecnologia é um pilar da transformação digital. A gente tem que falar de processo e a gente tem que falar de cultura. Bem-vindos ao Mago do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no setor aqui é o Thaia Cordeiro. O cara é head de inovação, professor de guitarra, mentor, já tocou uma ONG, sei lá, e já foi numa digital. Maluquice. Esse cara nasceu para inovar, né? Thaia, obrigado aí pela presença, por aceitar o convite. Que isso, obrigado a você. Espero contribuir aí com a audiência super qualificada de vocês. Você vai contribuir demais. Cara, conta aí um minuto só pra gente ter um start um pouco da sua história, depois eu vou fazer perguntas mais direcionadas. Um pouco da minha história, mais a parte corporativa, mais a parte profissional. Do geral, da sua história, e depois eu vou perguntar até da parte da guitarra, tudo isso. Tá. Espera se você corta depois, tá? Então, conta um pouquinho da sua história aí em um minuto, só pra gente te conhecer. Bom, Taian, 30 anos, casado, sem filhos. Filho da Leila e do Alexandre. Irmão da Tainá. Olha só, isso é uma coisa interessante. Taian e Tainá. Minha irmã mais velha chama Tainá. Era pra ser uma dupla sertaneja. Pois é. Porra. Só faltou a voz pra cantar, né? E aí as pessoas perguntam, por que Taian, né? Que nome é esse? Então, minha irmã nasceu primeiro, Tainá. E aí, depois de 3 anos eu nasci. Meus pais queriam um nome que combinasse. Acho que encontraram num livro. E aí, vivemos. Quando cheguei ali, eu tinha uns 10, 12 anos. Descobri que Tainá significa luz do sol e Taian, luz do luar. Uma coisa, ou vice-versa, uma coisa assim. Então, você vê que na vida a gente dá umas acertadas, às vezes, tá, sem legal. querer, né? Sim. Legal. Bom, o que mais? Bom, trabalho na Unipar hoje, sou head de transformação digital, inovação, tenho uma passagem pela Klabin, sou engenheiro de formação, me formei em engenharia da computação. Também tenho uma especialização em inovação corporativa pela FIAP. Show? Tanta coisa. Tá ótimo. Agora vamos aprofundar. Cara, como é que um professor de guitarra, e agora engenheiro, que essa eu não sabia, vira head de inovação? Como é que é essa trajetória, esse salto? Cara, é uma história longa. Vou tentar resumir aqui. Bom, eu comecei a me interessar por música ali pelos 9, 10 anos. Música de criança, assim, aulinha de violão, essas coisas. E aí, comecei a fazer violão, depois me interessei pela guitarra. E aí, enfim, estudei colégio, etc. Quando fui entrar na faculdade, eu não queria ficar fazendo cursinho. Eu sempre achei que é meio que uma perda de tempo. Eu queria sair do colégio e ir direto, porque daí eu já ia entrar no mercado de trabalho, já ia começar a ganhar meu dinheiro, ia ter minha independência e tudo mais. E aí eu comecei a fazer, na época eu não tinha dinheiro, eu não sou rico, não sou de família rica, muito pelo contrário, nunca passei fome também, mas minha família sempre foi simples, nunca tivemos muito o que de sobra, assim. Então eu não podia pagar pela minha faculdade. Então na época ali saí do colégio e prestei todos os vestibulares gratuitos que tinham aqui na região de São Paulo. Então prestei, por exemplo, o FATEC, o Enem da época, enfim, e vários outros. Dentre esses eu passei em 2. Um era o curso de manhã, que era engenharia da computação, no Centro Universitário Fiel, que fica ali em Osasco, não sei quantos conhecem. E o outro era a FATEC, que fica em Carapicuíba, que é a cidade de onde eu morava. E era à noite. E eu falei, pô, eu vou entrar nos 2. Na época eu trabalhava de... Foda-se, não tem o que se fazer. Na época eu trabalhava de atendente de telemarketing terceirizado do Bradesco, olha só. Tá. E aí, larguei o trampo, porque eu precisava entrar nos 2, mas não conseguia trabalhar num lugar fixo. E aí comecei a dar aula de guitarra. Porque é um negócio que eu já tinha comigo, a música, já tinha tido banda. Pô, a música pra mim sempre foi meu lugar de fuga, assim, até emocional e de processar pensamentos e tudo mais. E aí, como eu tinha estudado bastante, falei, pô, vou dar aula. Aí fiquei 2, 3 anos dando aula de violão e guitarra.
enquanto eu fazia as faculdades, e aí depois terminei uma das faculdades, entrei no mundo corporativo e a história seguiu, né? Eu costumo dizer que eu tive muita sorte, né? A gente fala, não, mas é mérito, a gente trabalha todos os dias, acorda cedo, dorme tarde e tal, não sei o quê. Sim, mas eu acho que não dá para ignorar um fator sorte, assim, de, ter escolhido a área de tecnologia desde o começo, ter tido as pessoas e as lideranças que eu tive ao longo da jornada, ter tomado as decisões de estudar determinados temas em determinados momentos, ter nascido na família que eu nasci, com apoio emocional, etc, etc. E aí as coisas deram super certo e muito rapidamente eu consegui escalar essa vida corporativa muito bem, assim. E, sinceramente, eu nem sou um cara tão corporativo e tão político assim. Então, acho que as coisas foram se encaixando, as oportunidades foram se abrindo. No final do dia, eu acho que é uma mentalidade muito de fazer dos limões uma limonada, né? Então, é um pouco do que se fala da liberdade. A liberdade nada mais é do que a humildade de aceitar tudo que você não controla. Eu não controlo a família que eu nasci, eu não controlo a minha história, eu não controlo o meu passado, não controlo nada. Mas eu controlo como eu posso encarar os desafios daqui para frente, eu controlo que tipo de passo proativo eu posso dar para as próximas etapas da carreira e por aí vai. Então, é um pouco desse resumo aí, né? Legal, cara. Tem um ditado que eu gosto muito, que a vida é como um jogo de baralho. Cada um sai com uma mão. Cara, às vezes eu, sei lá, jogo buraco, impossível ganhar do outro cara. Porque o outro cara saiu com uma mão melhor que a sua, por mais que você saiba jogar ou não jogar. E a vida é muito disso, né? O que você falou. Pô, sai com a mão. Cara, pra pegar a mão que eu tenho, vou tentar jogar do melhor jeito possível. Sim. Sei lá, o Bill Gates nasceu nos Estados Unidos, em 1900 bolinha, lá na época do computador, foi o primeiro, encaixou. Também é muito bom, se dedicou, não tô desmerecendo, não é isso, mas... Tem mérito. Lógico. E o cara podia ter nascido na África e não vai ser, não tem como. Exato. Infelizmente, enfim, mas é a vida. Legal, cara, legal. E aí a outra dúvida também dessa parte de vida pessoal é como é que aí um executivo de uma indústria tradicional, acho que na época você estava na Klabin, casado, consegue ser nômade digital. E aí, rapidamente, conta que é nômade digital, mas conta pra gente como é que você conseguiu essa façanha. E head, né? Não é um estagiário, né? Você precisava dedicar, da liderança, enfim. Conta pra gente aí. Bom, nômade digital é você ter liberdade geográfica, né? E independente do que você faz, do seu trabalho, você conseguir se locomover de uma maneira mais livre e estar em qualquer lugar, exercitando ali, executando o que você precisa executar no dia a dia. Na época da Klabin, a história da minha história nômade digital, em resumo, é a seguinte. 2020, março de 2020, a pandemia chegou no Brasil, se eu não me engano. Eu trabalhava na Klabin, morava em Osasco, recém-casado, um apertamento, que eu brinco, que era um estúdio que eu morava, de 34 metros. Então, era banheiro, cozinha e sala, cozinha e quarto junto, assim, sabe? E aí, a nossa vida era aquela ali, aquela rotina. Acorda, vai pro trabalho, não sei o quê, volta para dormir em casa, segue a vida. Chegou a pandemia, a gente ficou preso dentro do apartamento, num cubículo. Falei, putz, e agora? O que a gente vai fazer? Começamos a trabalhar, viu que não era sustentável. A gente não sabia se a pandemia ia durar 2 semanas, 2 meses ou 2 anos, ou 20 anos. E aí, certo dia eu dormi, e às vezes na vida é assim, né? O problema existe, você não tem solução, de repente tem aquele momento eureka, né? Aí eu acordei, tô tomando café com a Cassie é minha esposa. Falei, por que a gente não mora no Nordeste? Eu perguntei e se. Eu me lembro de usar essas duas palavras. E se, que é uma combinação poderosa. E se a gente morasse no Nordeste? É aquela pergunta pra tipo, não, eu tô perguntando só e se? Se ela vier brigar comigo porque é muita loucura, eu falei, não, só e se mesmo, nem queria. Aí ela falou, como assim morar no Nordeste? Ué, estamos aqui presos dentro de casa com Wi-Fi. Se a gente tivesse Wi-Fi, a gente consegue ter a nossa vida do jeito que a gente tem em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Eu não sei, nunca pensei nisso. Enfim, ficou essa semente assim no ar mais algumas semanas. Até que, enfim, encurtando bastante a história aqui, a gente decidiu... Meu cunhado tem uma casa de campo na Serra da Mantiqueira. A gente deu um passo intermediário. Então, a gente entregou o apartamento e demos um passo para morar 3 meses na casa do meu cunhado, negociando um precinho camarada, porque cunhado é família, né? Sim. Afinal de contas. E aí, moramos lá e foi o nosso estopim. A gente falou, putz, dá para fazer. Pô, a gente ficou lá, remoto, trabalhando tranquilo, uma vida bem melhor, qualidade de vida e tal. Enfim, depois disso a gente morou em Floripa durante alguns meses.
moramos Maceió, Paraíba, Natal, passamos um tempo em São Paulo, voltamos para Floripa, tivemos alguns trajetos ali pela Serra, Gramado, etc. Tudo remoto, trabalhando remoto. E tranquilo, não impactou. Muito pelo contrário. Eu não sei se é a regra ou se é a exceção, mas eu acho que a liberdade geográfica potencializou minha capacidade criativa enquanto trabalhando, né? Enquanto vida Você acha que desafios corporativos. sair de uma rotina óbvia de todo dia voltar para o mesmo Total. lugar, isso ajuda você a abrir, estar mais perceptivo? Muito, muito. Assim, a gente teve a oportunidade de ver a pandemia com lentes de vários lugares do Brasil. Tá bom. Então, uma coisa que é o que está na TV, ou no jornal, ou na internet. Outra coisa é você ver na prática como é que está a situação em Florianópolis. O pessoal por daquele exemplo. bairro de Florianópolis está Por vivendo ali o exemplo. dia a dia. Tá, Ou no Nordeste. tá né? bom. E como que cada povo também encara isso. Você começa a acumular repertório, acumula repertório, formas diferentes de enxergar o mesmo problema. E isso potencializa demais. Um exemplo claro disso, eu posso abrir porque não é sigiloso nem nada, foi o projeto do Klabin Saúde. Não sei se você chegou Não conheci. a Não pegar conheci. esse projeto. 2021, ali mais ou menos, a Klabin, super preocupada com os 20 e tantos mil colaboradores que ela tem, procurou ele, no caso, eu já saí da Klabin, Uhum. para resolver um desafio de orquestrar a questão do Covid dentro da organização. Cara, temos um problema. Como é que a gente faz isso? Eu acredito que a tecnologia e a inovação digital pode nos ajudar. E a gente, em exatamente 2h30, colocou de pé uma solução, um MVP, que conecta os médicos como conectava os médicos da Klabin com os seus colaboradores através de um questionário simples de identificação de sintomas e priorização de alertas e grupos de risco. Então, dependendo do que você informasse, do que o colaborador informasse, ele já pingava lá no WhatsApp do médico, em 2h30. Falou, pô, isso aqui é legal, nos ajuda. Aí isso foi evoluindo, crescendo em complexidade, em feature, em abrangência e etc. Até que a solução virou o Klabin Saúde, que acabou virando um grande hub com 4 soluções penduradas embaixo, um aplicativo, um dashboard de gestão para a equipe médica, etc, etc. E que persiste mesmo pós-pandemia, porque agora abrange muito mais do que só o tema. Hoje eu não sei se ele está no ar. Tá. Eu não sei, depois que eu saí eu não acompanhei mais. Mas em tempo de pandemia foi uma solução assim fantástica, tanto do ponto de vista de funcionalidade, de como isso efetivamente resolveu um problema na prática, com inovação digital, quanto do ponto de vista de como foi feito. Porque imagina, a Klabin, uma empresa de 120 anos, indústria tradicional, fazer um negócio em 2 horas. Não existe, entendeu? Eu nunca vi. Aliás, assim, eu saí de São Paulo, eu estava indo para essa casa do meu cunhado, que fica na Serra da Mantiqueira, dá umas 3 horas de viagem, ali pela Dutra e tudo mais. Cara, eu saí de casa, tava rolando essa discussão no Slack. Você chegou lá? Cheguei lá, tava pronto. Legal. Entendeu? Legal. Então, assim, um estilo de vida que te permite libertar sua mente para que você consiga imaginar mais, portanto, criar mais, portanto, inovar mais. Puta animal. Legal, cara. Agora, aproveitando esse gancho, né? Você já trabalhou ali, Klabin, tá na Unipar agora. Como é que você chega numa empresa dessa, que é uma empresa mais tradicional, com processos mais definidos, uma empresa com 120 anos como a Klabin, ou também a Unipar tem, não sei, 60, 70 anos, não sei quanto tempo tem já. O que você faz no começo para pegar essa galera que tá vivendo é o que você falou, eles não mudaram de casa, eles estão naquele mesmo framework existindo naquele lugar ali. Como é que você faz para abrir para inovação? Como é que é a receptividade dessa galera? Como é que funciona essa chegada? Cara, não é simples, mas é possível, sabe? No final a gente fala de transformação digital, o pessoal pensa muito em tecnologia, né? Tem que fazer o chat GPT, tem que fazer a inteligência artificial, o blockchain, qualquer tecnologia que seja. Mas tecnologia é um pilar da transformação digital. A gente tem que falar de processo e a gente tem que falar de cultura também. Então, quando eu cheguei na Unipar, o pessoal já ansioso com a minha chegada, como é que vai ser, qual que vai ser o nosso plano e tal. Eu falei, calma, eu não vou propor nada. Vou entender primeiro. Eu preciso entender. Não existe uma receita pronta que eu chego e aplico aqui 3, 4, 5 passos e a gente sai do outro lado feliz e contente como uma empresa líquida. Não existe.
Aí eu fui visitar, conversei com toda a liderança, umas 20, 30, 40 pessoas. Fui visitar as plantas, fui para a Argentina, visitei aqui as plantas de São Paulo também, os escritórios corporativos, etc. E aí eu levantei 6 pontos de expectativa que a empresa tem em relação à transformação digital. Não vou poder abrir aqui, mas em linhas gerais aqui a gente estava falando muito de dados, como extrair insights desses dados, a gente fala muito de experiência digital, tão intuitivas quanto o Nubank, por exemplo. A gente fala muito de apoiar a estratégia da empresa com inovação digital também. Enfim, algumas grandes expectativas assim da empresa. Uma dúvida aqui. Só o fato de você, no primeiro momento, ir escutar as pessoas, isso já é, além de você aprender, óbvio, conseguir decidir o caminho certo, isso já mostra para as pessoas se abrindo para eles, já fica mais fácil deles receberem depois também? Total. A escutativa é poderosíssima. Né? A escutativa é... Às vezes a gente vê o mundo como procurando um lugar de fala, mas a gente deveria olhar o mundo procurando um lugar de escuta. Legal. Isso não no mundo corporativo, na vida. Sim. Né? Se você olhar o mundo com uma escutativa, cara, você já está transformando. Porque o espaço e a energia que você troca na escutativa é impressionante. Enfim, e aí levantamos ali os 6 pilares de expectativas, né, que a empresa, de uma maneira geral, tem em relação à transformação digital, e aí sim, a partir daí a gente propôs uma estratégia de como seguir, etc e tal. Mas no final do dia, você que é empreendedor, você sabe, existe o que é dito e existe o que é falado, né? Então, por mais que a gente monte uma estratégia linda, maravilhosa, pintada, toda colorida e tal, não sei o quê, no dia a dia você precisa conhecer a fábrica, você precisa ter relacionamento com a liderança da planta, você precisa abrir caminhos e trocar influências e interações ali com a diretoria de logística, RH, etc, etc, e fazer as coisas acontecerem. Também não adianta você viver de hype e não entregar nada, né? Isso não é sustentável. Então, é o que a gente tem buscado fazer em 2023, na Unipar. Eu costumo brincar com o time que o ROI, ele viabiliza a continuidade da jornada. O hype, por exemplo. Tá bom. Mas o hype não viabiliza o ROI. Então, a gente precisa começar a falar de grana, a gente precisa começar a falar de primeiro horizonte, retorno sobre investimento, etc. E como é que a tecnologia e a inovação digital pode contribuir nisso. ROI é um hype que nunca vai sair de moda. Se sair, a empresa quebra. Então. Exato. Então, assim, é difícil, você precisa ter resiliência, paciência, inteligência, sagacidade e também criatividade para conseguir pensar em caminhos que ninguém nunca pensou, que abrem caminhos de abundância dentro de uma empresa que já está há 50, 60 anos fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, com o mesmo objetivo. Né? E com lucro e sustentável, e crescendo, sim. Então não é mais difícil ainda, né? Convencer quem está quebrando, que tem que mudar é mais fácil. Exato, alguém que tá... Tá. Mas é um pouco do oceano azul, né? Acho que talvez numa indústria química a gente seja mais difícil pensar num oceano azul, mas a gente consegue pensar em aquários azuis, assim, dentro da empresa, para começar que a gente cria espaços de abundância em que as pessoas também começam a se interessar. E a curva de adoção, né? Você vai começar dançando com quem quer dançar. Eu não vou começar a perder meu tempo insistindo em equipes e áreas que claramente não estão interessadas. Eu vou começar com... Isso que eu ia te perguntar. Então, quando você começa, você já descobre algumas pessoas que são mais barreira, que não querem tanto, mas tem um outro lado. Tem um perfil aí diferente que quer. Como é que é? Sei lá, não precisa dar nome, mas se quiser contar de alguém, assim... Tem vários perfis, né? As pessoas são muito, muito diversas, vamos dizer assim. Então, você tem aquela pessoa que não quer fazer e sabota quem quer fazer, por medo, geralmente, e para tentar manter a cadeira, o status que ela tem. Você tem aquela pessoa que quer fazer, mas não sabe. Você tem aquela pessoa que quer fazer e já fez em outras empresas e sabe os caminhos, que geralmente é o melhor ponto de partida. Então, você tem vários perfis. Você tem aquela pessoa que quer fazer, mas não sabe exatamente o que é aquilo. E aí, quando ela descobre o que é, ela desiste e não quer mais. Também tem essa. Porque acha que vai dar trabalho? O que é? Porque vai dar trabalho, porque vai ter que mexer em processo. As pessoas falam assim, pô, eu queria tanto ter uma equipe inovadora, mas não mexe muito. Deixa do jeito que... Então, não quer inovar, pô. Então, continua fazendo do jeito que você está. Então,
na minha cabeça, é assim, olhar e identificar as pessoas que estão com sangue no olho para fazer. Porque não só na indústria, em qualquer grande empresa, tem muitas pessoas com muitas ideias. Mas uma ideia não vale nada. Uma ideia e vale tanto quanto um pudim de leite. Sei lá, não gera nada. É uma semente que não foi plantada. Entendeu? Então, precisa identificar não só as pessoas que têm as ideias e a vontade, mas as pessoas que querem fazer. Acho que é até mais relevante Do que a ideia em si. do que a ideia em si. Porque se a pessoa quer fazer e ela tem uma dor, cara, a gente vai trazer o repertório do ecossistema e vai viabilizar, entendeu? Ou seja, você não vai pegar, eu vou olhar todas as áreas, os problemas, ver o maior problema, a ideia que dá mais... Não, esquece um pouco disso na inovação. Deixa eu ver quem está mais disposto e fazer os ganhos rápidos ali, mesmo que com mais ou menos impacto, porque isso começa a girar a cultura, isso começa a girar a roda, para depois eu pegar o mais dolorido, já mostrar que já dei resultado em algum lugar, que funcionou, que dá para fazer, tá? E usar um pouco daquela inveja santa ao seu favor, né? Então, o coleguinha vê o outro prosperando agora no digital, fala, putz, ó, isso aqui é legal, isso aqui vai me dar visibilidade. Foi reconhecido por não sei quem, seu presidente falando. Tá. Aí as pessoas começam a te procurar. Mas para começo, para sair da inércia, você vai gastar grande parte da sua energia para tirar a van da lama, assim, né? Ou seja, mais do que entender sobre inovação e ter ideias criativas, um cara que vai ser um head de inovação, ele tem que conhecer de comportamento humano. É isso que você falou, pô, vou usar a inveja a meu favor. Tudo é gente. Tudo é cultura, tudo é... Pessoas agindo. Pessoas, Tá. Legal. Cara, agora olhando um pouco mais com uma lupa para a área de inovação, né? Me fala em porcentagem, só uma ideia. O quanto do esforço de inovação é para melhoria de processo interno, o quanto é para relacionamento com o cliente, ou melhoria da experiência do cliente, ou quanto são outras, eu não sei se tem outras áreas que podem olhar para a inovação aí. Só para dar uma... Hoje, de novo, a Unipar não começou a ser inovadora porque eu cheguei, muito pelo contrário. Sim. É uma empresa super próspera, com um modelo de negócio super bem estabelecido. E a minha chegada vem muito no sentido de fomentar a inovação, especialmente no mundo digital. Tá bom. Uhum. Então, hoje, pelo menos da abrangência do que eu conheço da Unipar, a gente está falando muito de Horizonte 1, muito de ROI. Então, tudo que é inovação, tudo que é resultado, em geral, vou colocar aí 80%, é inovação que está olhando para ganho de eficiência. Ou seja, eficiência operacional, para dentro. Fazer o que eu já faço melhor. Mais do que olhando para a experiência do cliente. Eu estou olhando, então, assim, cara, como é que eu melhoro um processo, reduzo o custo dos processos, gente, tempo, não importa o que eu vou reduzir. É o grande foco nesse momento, nesse primeiro... Esse passo 1 aí. Né? Basicamente, nesse momento, a gente tem 2 grandes focos dentro da Unipar. Um primeiro foco que é esse, indústria, ou seja, eficiência, fazer o que eu já faço de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e otimizar meu EBITDA no final, na linha lá do RE. E o segundo é experiência com o cliente, que ainda está inicial, não posso abrir muitas coisas, mas existe um forte movimento de intenção para 23, 24, olhando para clientes. Então, começar a olhar as personas relacionadas, cliente externo, cliente interno, quais são o tipo de cliente externo, enfim, e construir soluções digitais que viabilizem uma melhor experiência desse cliente em relação à Unipar, tá? Então, existem esses 2 principais movimentos. Mas, a grosso modo, 80% é eficiência interna e 20% cliente. Assim, só para a gente ter um... 60-40, talvez. Tá bom. 60-40. Legal. Pode ser uma percepção minha, tá? Desculpa, vai lá. 60, 30 e 10% eu faço questão de ter um moonshot, uma inovação radical que não vou olhar para o primeiro horizonte, eu quero, sei lá... Só para trazer para o pessoal sentir que existe aquilo. Exato, ventilar uma coisa que é uma coisa inimaginável, sabe? Assim, um game, um cripto, coisas nesse sentido, mais ou menos essa proporção. Não, legal. O que eu percebi ao longo do tempo, e pode ser uma percepção, mas pode estar errado, tá? Eu vi empresas que são muito boas naquilo que elas fazem, que são referência mesmo no processo industrial, eles tendem a ter um relacionamento com o cliente muito ruim. Porque, cara, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Todo mundo quer me comprar, eu tenho uma margem boa, eu tenho uma marca fodida, então eu não preciso atender bem meu cliente porque ele está dependendo de mim. Certo. Então eu tenho essa tendência a ter essa percepção. Não sei se é verdade, não estou falando do impacto, estou falando num geral que eu vejo muito isso acontecer. Então é um desafio bacana. Porque se o cara consegue ser tão bom assim, e além disso, e eu já vi muita empresa perder mercado, mesmo sendo muito boa,
porque atende mal os caras. Você vai falar, sei lá, com um distribuidor de aço, ele fala, da empresa X de aço ali, eu fecho uma empresa, mas não compro R$1 deles, porque aquele cara foi um escroto comigo e eu não faço mais. Aí você começa a fomentar um outro cara que quebra esse gap. Então, uma empresa que entende esse movimento e começa a tratar bem o cliente, eu acho que ela tem um... Puta, aí ela tende a estourar. Mas legal. Eu acho que a Bíblia de Vendas já diz que enquanto não tem uma venda, não tem nada. Se você não tem venda, você não tem empresa. Começa por aí. Justo. Então, assim, o cliente, ele tem que ser o centro das decisões. Não faz sentido eu pensar numa empresa, qualquer setor que seja, qualquer tamanho que seja, que não seja focada no cliente. Claro que existem, quanto maior a empresa, mais pontos cegos ali dentro de toda essa estrutura, e isso vai existir, corporativismo, etc, etc. Mas à medida em que a gente consegue mitigar isso, trazendo a voz do CX, já que estamos aqui no Magos do CX, trazendo a voz do usuário para dentro das decisões, mais próspero e mais potência você tem dentro do seu modelo de negócio, definitivamente. Sem dúvida. E, cara, se eu fosse um head de CX ali na Unipar, tô lá na minha posição, chegou o Tayan na empresa, que dica você daria para mim? Fala assim, Matheus, para você aproveitar o melhor possível aqui da área, faz A, B e C, porque é isso que você vai conseguir chamar minha atenção, não de forma interesseira, mas assim, que você vai conseguir me mostrar que eu devo gastar mais tempo com você, com a sua área, e que eu vou te dar mais tempo e recurso ali pra gente transformar mais rápido a sua área do que uma outra área. Qual a dica que você dá para esse executivo? Eu acho que áreas que estão mais próximas do cliente final, de largada já tem mais espaço na minha visão. Porque tende a ter um potencial de agregação de valor maior do que áreas mais back-office. Então, o seu radar já está mais apontado para esse carro. Automaticamente. Tá bom. Então, talvez a primeira dica, e vai um pouco naquela linha de que muito ajuda quem não atrapalha, é não sabote. Vamos fazer uma parceria que a coisa já tende a ir normal. Entendo isso, assim, mapeado, alinhado em consciência, o que dá para fazer para acelerar? Acho que essa é a pergunta. Toda inovação nasce de um problema. Então, uma dica que eu daria é, se você quer engajar uma área de inovação, de transformação digital, não chegue com soluções, chegue com problemas bem claros. E a solução vai ser construída colaborativamente, né? Então, uma inovação, uma criação, ela sempre nasce de conexões que não foram previstas antes, né? Então, talvez o seu repertório enquanto head de CX é gigante dentro do seu quadrado. Mas alguém que vem falar de inovação, vem falar de transformação digital, em geral, tem é júnior em um monte de coisa. É júnior em indústria, é júnior em, sei lá, em UX, é júnior em design, é júnior em tecnologia, é júnior em N coisas. E vai conseguir agregar um monte de outras referências que você não tem. Portanto, se você chegar com a solução, você mata essa inovação e essa potência que a rede e a colaboração tem na raiz. Então, eu daria essa sugestão. Foque nos problemas e foque em dar clareza dos problemas e estar disponível para co-criar as soluções. Ou seja, quanto mais eu definir bem meu problema e quanto mais eu contar ali para o Tayan, aqui funciona assim, tem esse outro porém que você não viu, porque você, de novo, você não conhece, não tem nem como conhecer a empresa, talvez como eu que estou há 10 anos lá. Então, se eu te der mais possível o cenário e os desafios e quais são as conexões que tem problema, então a minha capacidade é menos criativa e mais analítica e de conseguir te passar todo esse conhecimento, tá? Exato. Legal. E não só passar, mas também estar presente, disponível para colaborar. Tá bom. Né? Acho que a inovação ela sempre nasce nos meios. Ela nunca nasce na... Ou aqui ou aí. Ela vai ser na conexão entre a gente. Tá. É um pouco da lógica e o poder de trabalhar em rede, né? Sim, legal. E aí, pegando esse insight, então legal, passei o problema, te dei o contexto, a gente conseguiu, estamos comunicando bem. Em que momento que as soluções externas começam a entrar? Porque tem hora que você olha e fala assim, pô, isso aqui tá bom, a solução descobrimos que é A. Vamos construir aqui ou vamos... Primeiro, como é que é essa decisão, então, né? Constrói aqui ou traz de fora? E depois, como é que você busca lá fora? Então... Não é uma ciência muito exata, tá? Em geral, as empresas não querem reinventar a roda. Então, se a solução para aquele nosso problema que já foi amplamente detalhado, entendido, etc., já existe no mercado, não faz muito sentido a gente construir dentro de casa. A não ser que eu tenha um
um interesse secundário que seja tão forte quanto o interesse de resolver o problema em si. Exemplo, construção de cultura, gestão do conhecimento, fomento de colaboração, etc, etc, etc. Então, na minha cabeça, esse é o principal fator de decisão entre build or buy, né? Então, se não tiver um motivo secundário e se você olha para o mercado primeiro e encontrou a solução, não faz sentido construir dentro. Não faz Assim, sentido. de forma geral, Exato. De forma geral, é isso. Tá. Aí, em decidir o que a gente vai buscar no mercado, como fazer isso? Aí tem mil formas, né? A gente pode fazer busca através de benchmarks, ou seja, parceiros, pessoas de confiança que a gente já trabalhou e como é que eles têm acionado e trazer esses potenciais fornecedores. A gente pode trilhar um caminho mais de inovação aberta, entendendo o ecossistema, se tem alguma coisa que a gente pode conectar. A gente pode, sei lá, fazer uma parceria com uma empresa que constrói software, por exemplo, sob medida pra gente? É sobre medida e acaba sendo um produto dela que a gente vira um cliente que fomenta, quase que um CVC, um CVB. Então, tem algumas formas de fazer. Assim. Essa ponta do benchmark, né? As pessoas de outras empresas são abertas, assim, quando você fala, cara, eu queria conhecer um pouco... Eu faço muito isso com startup, tá? E, porra, eu sou do Cubo do Nova Brand, a gente faz parte lá, aí eu mando uma mensagem, uns 6, 7 pessoas falam, cara, se quiser trocar uma ideia... Então, no mundo das startups isso é muito comum. Mas na indústria, o Taian chega lá e fala, sei lá, cara, pessoal da Braskem... Não, Braskem não sei que é fornecedor concorrente, vai. Mas qualquer outra indústria que não tenha relacionamento. Pô, a própria Klabin. Queria ver como é que vocês estão fazendo A, B e C, como é que vocês resolveram esse problema, o que vocês estão pensando em relação a isso. Isso rola, é tranquilo? Cara, em geral, da minha experiência, né, das pessoas que eu conheço, que sempre fomentei, nunca tive resistência, assim, tá? Exemplo, eu entrei na Unipar, tô há 7 meses, 6, 7 meses. Eu acho que eu já fiz uns 3 benchmarks, assim, principalmente no começo da jornada. Com indústrias grandes? Com outras indústrias. Tá. Então, exemplo, a gente fez uma aproximação bem bacana ali com o pessoal da Randon, empresas Randon, ali de Caxias do Sul. Que é bem legal a empresa. Que é bem legal. Putz, e eles estão um pouco mais experimentados na transformação digital, já passaram por algumas coisas que a gente está passando. Então, é legal de você pegar um pouco dessa perspectiva. A gente fez um benchmark com o pessoal da ArcelorMittal, lá do AssoLab, também é um desafio bem parecido. No caso deles, tem um volume maior de inovação aberta e ecossistema de startup. No nosso caso, tem mais cara de transformação digital de dentro para fora, mas, putz, tem muita coisa que dá para trocar. Tenho conversado com o pessoal da Klabin para a gente fazer também um bate-papo. Então, assim, eu particularmente, não tenho tido resistências. Assim, muito pelo contrário. E o ganho é muito bom. Assim, vale sempre. Sempre, assim, conversas, interações, cara, nunca é perdido, entendeu? Na verdade, assim, tem uma, eu não sei se eu falo isso ou não, mas vou falar, eu tenho pensado muito numa teoria sobre inovação. Gosto de teorias. Penso em eventualmente... já estou escrevendo um livro que talvez eu coloque esse conceito lá. Não vi isso em lugar nenhum. Talvez exista, se existir, eu estou copiando sem saber. Que é o seguinte, a genealogia da inovação. A inovação, ela é filha da criatividade. Criatividade é filha da imaginação. A imaginação é filha da liberdade. Tá acompanhando? Inovação, filha da criatividade, que é filha da imaginação, que é filha da liberdade, que é filha do propósito, que é filha da identidade. Aí o pessoal pergunta, mas eu queria inovar, vamos ficar fazendo benchmark, eu vou copiar o metaverso que meu concorrente está fazendo, eu vou copiar a inteligência artificial, etc e tal. Eu falo, por quê? Qual que é o propósito por trás? Inovar por inovar, né? Inovar por inovar. É um fim em si mesmo, não é? Exato. E aí eu faço 3 perguntas, eu desarmo a pessoa. Eu falo assim, como é que você tem inspirado liberdade no seu time? Um pensamento de liberdade. E a liberdade tem duas facetas, a liberdade interna e externa. Liberdade interna é pensamento, liberdade de amarras sociais e potenciais de como eu viabilizo. E liberdade externa é o meu ambiente, o meu time, a minha empresa, a minha governança corporativa. Permite espaços de liberdade? Essa é a primeira pergunta. Outra pergunta, que tipo de ação você tem feito para fomentar repertório no seu time? Porque se você tem um time
que faz a mesma coisa há 20 anos, ele só tem aquele repertório. Você tem feito capacitação, você tem ido em evento, você tem feito benchmarks, etc, etc. Se você não tem perspectiva... Você está expondo o seu time para outras Exato. realidades, tá? Se você não tem perspectiva, você está preso na sua condição inerte. Perfeito. Entendeu? Você só chega onde sua mente já chegou. Então, peraí. Se eu tenho um ambiente, então, na cadeia, com as mesmas pessoas, ninguém traz nada de novo, tô usando a cadeia só para ser mais exagerado, né? Eu não tenho nem entrada de fora, nem liberdade aqui para poder pensar. Então, a chance de uma inovação acontecer é quase mínima. Exato. Tá. E terceiro qual o nível de medo que tem no seu time? As pessoas se movem pelo quê? Pelo medo ou pelo propósito? Se ela se move pelo medo, o seu problema não é inovar. O seu problema é a identidade. Se ela se move pelo propósito, aí seu problema é como viabilizar isso e criar mecanismos para que as coisas aconteçam. E aí você tem N formas de fazer. Então, para mim, como inovar na indústria ou em qualquer grande empresa ou pequena empresa? Começa a falar de propósito, começa a falar de liberdade, começa a falar de segurança psicológica, conexão emocional, começa a dar repertório para esse time e dar clareza dos problemas. Cara, eu te garanto, é impossível esse time não inovar. Ou ele vai inovar, ou ele vai sair para inovar no mercado da sua empresa, entendeu? Um dos dois. Tá, então você está dizendo que inovação então, é parte fundamental da cultura ali. Porque tudo que você contou, liberdade, não ter medo de errar, ou não ter medo de testar, ou existe uma cultura na empresa com aquele propósito, ou não adianta. Sim. E eu acredito num framework que é o seguinte, você tem uma estratégia e você tem uma estrutura para atender aquela estratégia. Uhum. Dentro da estrutura, a cultura é um dos pilares da estrutura. Uhum. E se eu não tiver a cultura correta, e correta, talvez não exista a cultura certa ou errada, tem cultura certa para a estratégia que você definiu. Sim. Se eu não criar essa cultura e esse ambiente, esquece todo o resto. Se a minha estratégia depender de inovação, não vai acontecer. Uhum. Assim, de forma... É isso. Tá. É isso. Tá. Eu queria depois pegar esse passo a passo para pensar se eu... Eu vou lançar o livro. Aí. Se alguém roubar aí, depois já tenho... Já ter gravado o dia, tá gravado, tudo certinho. Né? Que dia é hoje? Pega o jornal e coloca do lado. Ai, cara, mas eu acho que ainda vai amadurecer um pouco. Eu tenho pensado nisso, eu não vi em lugar nenhum. Eu tenho pensado, falei, putz, eu acho que isso aqui faz sentido, cara. Acho que a gente precisa... tem muita inovação de palco. E só para falar que tem funciona no mundo corporativo. Assim como um monte de outras coisas funcionam que não fazem sentido. Mas se você quer mudar o mundo, não dá para você fazer inovação de palco, entendeu? Você precisa fazer uma inovação raiz que vai impactar em cultura, vai impactar em liberdade, vai impactar em propósito e tudo mais, entendeu? No final você tá voltando no comportamento humano. Você tá dizendo o seguinte, cara, vamos tirar um pouco toda essa camada que existe aqui, vamos pro cru, que é o ser humano, como é que ele funciona, que gatilhos que ele responde a incentivos certo e errado, como é que eu crio o ambiente para esse cara poder fazer, e aí sim eu venho com a metodologia um pouco mais teórica, um pouco mais voltada para inovação, porque aí eu vou conseguir fazer. Se eu não tirar essa marra inicial aqui, se eu não tirar essa pedra do bueiro, o cara nunca sai desse cano e não vai... Ou se ele sai de uma forma artificial que não é sustentável. Só para mostrar, né? Ele continua lá, mas ele cria uma imagenzinha, olha eu lá fora, sei lá, um negócio meio fictício. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que 100% todo ser humano nasceu para inovar? Não. Por quê? Eu acredito muito em personalidade. Eu acho que a gente forma a personalidade até os 7 anos de idade, né? E isso é o jeitão de cada um. Cara, tem gente que... E ainda bem que tem gente assim. Porque senão a gente tava ferrado. Uma empresa que nem a Klabin, que nem a Unipar, nunca estaria de pé. Se fossem uns caras, talvez, que nem eu, que nem você... a coisa ia ficar mudando todo dia ali. Então, eu acho que tem gente com... Não é que não é para inovar. Talvez não seja essa palavra. Mas o drive dela, o conforto dela, o que ela gosta de fazer, começar a concluir, seguir um processo um pouco mais bem definido. Eu acho que todo mundo pode inovar. Mas esperar que alguns perfis vão puxar a inovação, talvez eu acho mais difícil. Sei. Não sei como é que você vê isso. A minha visão é a seguinte. Se toda inovação começa na identidade, tem alguém igual a você no mundo? Não. Com a mesma digital, não. Fisicamente, biologicamente, o mesmo contexto. O combinado todo não existe. Com a mesma história que você teve, com os mesmos aprendizados, experiências, medos, etc, etc. É único, certo? Tem quantos bilhões de pessoas no mundo? São tantos bilhões de pessoas únicas. Nem gêmeos idênticos são idênticos. Nunca.
cada pessoa viabiliza seu propósito de vida de uma maneira, deveria pelo menos, de uma maneira única. Se ela tem um pensamento livre, que a liberdade é filha do propósito. Sim. Se ela tem esse pensamento livre, ela vai viabilizar de uma maneira única. Mesmo que ela esteja numa camada operacional repetitiva, ela vai viabilizar aquela camada operacional repetitiva de uma maneira única, portanto, ela vai ser também inovadora dentro do espaço de atuação que ela tem na sociedade, seja no trabalho, seja na vida pessoal, etc. e tal. Então, para mim, o que é uma empresa? Uma empresa é uma abstração de um grupo de pessoas que gerou uma cultura que, portanto, tem uma proposta de valor para o mundo. Então, para mim, toda empresa é única, portanto, toda empresa tem o seu espaço de inovação, ou deveria ter, pelo menos, no mundo, se ela tem essa capacidade, essa mentalidade de liberdade destravada, entendeu? Legal. Então, você olha do micro para o macro. Você nunca olha para um agregado. Pessoas que trabalham no Unipar. Não. Deixa eu olhar para o indivíduo. Aí eu derivo que o indivíduo, cada um tem seu propósito. Exato. E eu derivo que eles fazem parte de um grupo. Eu derivo que esse grupo consegue, porque o indivíduo tem um propósito, eles conseguem dividir alguns valores e conseguem fazer. Legal. O jeito, eu gosto muito de pensar do indivíduo pro todo, né? Uhum. Tem uma autora americana que chama Ayn Rand, não sei se você conhece ela. Não. Cara, a história dela é fantástica. Ela fala que a maior minoria do mundo é o indivíduo. Uhum. Então, é exatamente isso, assim. Legal. Agora, vamos, assim, só para eu entender um pouco, você me contar, se você puder, claro. Uhum. O que está sendo feito hoje pela Unipar na parte de CX aí, né? De jornada do cliente, na parte de relacionamento com o cliente, de como você comentou um pouco no começo, eu quero ter uma experiência, por que não? E é muito legal isso, né? Ter uma experiência como a do Nubank, que é super focada no usuário, né? O que vocês estão... O que você puder contar, claro. O que vocês estão pensando ou que já está sendo executado ali para melhorar essa experiência? Muito eu não posso abrir, tá? Algumas coisas também eu não sei, provavelmente eu não sei, porque eu não estou em todos os lugares ali na Unipar. Mas o que eu posso dizer é que existe um movimento intencional e intenso em 23 e 24 de tornar e transformar a experiência dos nossos clientes porta para fora, né? Do ponto de vista digital. E isso vai trazer não só uma melhor satisfação e uma melhor experiência ali ao longo da jornada, mas, consequentemente, também ganhos internos de eficiência, de back-office, etc. e tal. Como a gente está fazendo isso? Não posso abrir ainda, tem um lançamento previsto aí para o mês que vem, mas a gente tem feito parcerias muito, muito relevantes, assim, talvez o time comercial, né, que é o time que está mais à frente disso, tem sido um dos grandes parceiros, assim, nesse começo de transformação digital. Já tem algumas coisas saindo do forno que vamos começar a colocar coisa na rua, aprender, iterar, melhorar, colher aprendizado, medir e começar a aplicar a roda do Lean ali para chegar num lugar mais interessante. E isso, acho que vale dizer uma coisa que a gente da Unipar olhou no mundo e não encontrou. Assim, existem portais, existem e-commerce. Mas o que vocês estão fazendo ainda mais na indústria... Porque na indústria química, não existe. É maluco, né? Vocês estão num lugar que, em teoria, menos deveria se preocupar com isso. Exato. Tem poucos competidores, o produto já tem a demanda, vocês não deveriam nem muito olhar para isso. E tá olhando. E aí eu tenho clientes também, são outros setores, mas que tem uma característica aí parecida, que não precisavam olhar para isso e estão olhando. Então, para aquela empresa que deveria estar olhando, o cara do varejo, o cara que está mais perto, que depende do cliente, cara, se vocês estão nessa pegada, o cara tinha que estar lá na frente. Sei lá, nem sei como é que seria lá na frente, mas o cara teria que estar... Bem mais avançado e maduro nesse sentido. Né? Sem dúvida. Legal. Assim, tem um movimento, esse movimento não começou com a transformação digital, já vinha de alguns anos para cá, agora eu acho que com essa movimento de transformação digital da Unipar, ele se intensificou. Vocês deram um boost aí para os caras. Acho que a parte de experiência de CX, até 2 anos atrás, estava muito mais olhando para colaborador interno, as equipes internas de experiência, usuários internos, né? E eu acho que agora, a partir de um ano para cá, a gente começou a fazer uma virada para transbordar isso porta para fora. E eu estou bem ansioso para ver como é que vai ser, quais vão ser os feedbacks, porque, de novo, é o ônus de você trilhar um caminho pela primeira vez, né? Como é que vai ser? Não sei. Vamos descobrir junto. Tem que testar. Imagina, né? Você imagina que vai ser bom, mas deixa eu validar para testar. São hipóteses, né? Que você tem que validar e entender se está fazendo sentido ou não. Puta, bem legal. Então, aí a última pergunta.
você falou um pouco de hype lá no começo, né? Então, sempre tem as hypes, sempre tem aquilo que estão falando bastante naquele momento em inovação, mas de tudo que você tem visto, participado, escutado, o que você acha que de fato vai estar sendo executado daqui a 5 anos, 3 anos, sei lá, mais para frente? O que você acha que de tendência aí, assim, cara, isso aqui é uma coisa que eu acho que daqui a 5, 6 anos, 10 anos, não importa, as empresas vão estar todas nesse jeito aqui. O que você acha que é onde alguém deveria olhar para o futuro, né? O que é o futuro da inovação? É uma pergunta difícil, cara. Difícil. Se fosse fácil, eu não precisava perguntar para você, né? Eu mesmo respondia. Bom, acabou de acabar o XSW agora, né? Acabou não, faz algumas semanas atrás. MWeb já trouxe muita coisa ali no reporte anual que ela faz. E eu iria um pouco nessa linha, assim. Eu acho que inteligência artificial não é mais futuro, é presente. Eu, sinceramente, acho que não tem mais volta. Eu acho que o valor que ela já está agregando, mesmo estando num nível absurdamente baixo de maturidade, de IA generativa e outros tipos, já justifica demais a existência, o potencial e o hype que ela vem tendo, né? Então, acho que isso vai acontecer e vai acontecer rápido. Tá. Cada vez mais a gente vê movimentos exponenciais no sentido de novas tecnologias. Eu, particularmente, acredito muito na tese do Web3. Eu não sei se... Quer explicar um pouquinho da tese? Só para... o Web3 basicamente seria a nova internet, né? Então, basicamente, a gente vem aí de uma Web 2, em que a gente começou a conectar... Vamos lá. Refatorando, corta essa parte aqui. Bom, Web3, basicamente, ela seria a próxima versão do que a gente conhece como a internet, né? Então, Web 1 é um momento em que a gente vira do offline para o online, ou seja, eu estou presente lá com a minha homepage na internet, anos 80, 90, sei lá. Web 2 é um movimento que a gente começou a ter nos anos 90, 2000 de rede social, então veio Orkut, Facebook, agora toda essa conexão pessoa a pessoa. De ponta a ponta, exatamente. E a Web3 é a ideia da gente atualizar essa Web 2 de uma maneira mais sistêmica, apoiado e viabilizado pela blockchain. Né? Ou seja, você integra não só pessoas, mas equipamentos peer-to-peer, também. Você faz de uma maneira mais segura, mais transparente. Tá. E descentralizada. E descentralizada, exato. Tá. E eu acredito muito nessa tese, porque tem gente demais no mundo e é uma tecnologia que já está viável, tecnicamente falando, é uma questão do mundo se organizar para fazer isso acontecer e isso começar a se desdobrar e acabar sendo uma transversal em várias áreas, seja fintech, seja parte financeira, transações financeiras, transações de mensagem, mensageria, cara, dentre mil outras aplicações que a gente pode ter. Eu acho que é uma coisa que demora um pouco mais, é menos óbvia que a inteligência artificial, mas eu olharia. Vale a pena gastar aí uns 10 minutinhos lendo um reporte da MWeb 2023 relacionado a isso. E eu sinto assim que a gente está numa bolha um pouco da digitalização de processos, né? Então, a gente acha que a grande onda já passou, mas tem uma porrada de banco que está rodando o sistema em COBOL no mundo. Então, assim... eu sinto que esse movimento ainda vai continuar ainda por muito tempo, essa história de transformação digital. Eu tenho a percepção de que ela vai mudar a forma, como vem mudando, mas que ainda vai ser uma dor das empresas ainda por muitos anos, né? Quando eu entrei no mercado, 10 anos atrás, o pessoal já falava de omnichannel. Cara, até hoje as empresas não são omnichannel. Pois é. Então, é o que você está falando um pouco, né? Porra, apesar de automação de processo ser tão óbvio, já ter, né? Ainda falta acontecer, então ainda falta rolar isso. Mas é a curva de adoção à tecnologia, né? Você tem o hype cycle, né? Hype cycle, depois volta, e depois você tem um crescimento um pouco menos exponencial. Até a coisa viabilizar, né? Outra coisa que é interessante também que você falou... legal, tem todas essas tecnologias surgindo e super úteis, e a galera usando e se beneficiando disso agora, mas existe uma distância entre a empresa e o uso dessa tecnologia. Então, eu acho que quem pensar como eu viabilizo de forma muito fácil o uso da tecnologia, também tem grande chance aí. Você, por exemplo, você não vai fazer uma AI melhor do que o ChatGPT, do que o Google, do que... sei lá, todos os grandões. Então, faz um jeito de viabilizar para um setor específico, como é que ele usa de forma fácil, porque para ele,
tá lá, legal, ele faz uns prompts no GPT, mas ele não encaixou Exato. no processo dele ainda. Eu acho que é um gap Exato. legal de tratar, né? E Acesso. falando um pouco em indústria, né, que ainda é um negócio bem mais duro, bem mais difícil, assim, de você conectar algumas coisas mais de fronteira, é errar pequeno, né, cara? Assim, é você cada vez mais fomentar o mindset de passinho a passinho, validação a validação, fail fast, fail often. Cara, o Klabin Saúde, 2 horas e meia, Exato. você tinha um produto simples, amarrado com Exato. barbante, mas tinha, Exato. funcionando e que de fato foi crescendo, melhorando e virando a coisa. Eu acho que esse, pô, E esse já exemplo começou a gerar aprendizado, né? E esse talvez seja um dos grandes desafios, assim, de viabilizar isso numa indústria, numa grande empresa, né? eles Não só toparem indústria. fazer uma coisa muito caseira, entre aspas. Porque pensa assim, o mindset sei lá, da diretoria da indústria. Eu faço a mesma coisa do mesmo jeito milhões de vezes, sem erro, com segurança. É exatamente o oposto do mindset que a gente precisa ter no mundo de validação de hipóteses, de inovação. Testar, errar, aprender, Exato. errar, aprender. Erra, aprende, só você erra seguro, erra inteligente, etc. Então, precisa aos poucos ir catetizando. Você é um evangelizador mesmo ali dentro da empresa para começar a fomentar e ventilar esse tipo de inovação e de pensamento, entendeu? Legal. Então, o Tayan é o Mormon ali da... Sacanagem, brincadeira. Você já está familiarizado com a palavra, né? Você conhece a palavra da inovação. Muito bom. Cara, muito obrigado, Tayan, pelo seu tempo. Valeu mesmo. Puta, entrevista show de bola. Que isso. Vamos ver se a gente conversa Obrigado mais vezes. você. Espero ter contribuído e tô aberto aí. Se quiser novos convites, tamo aí. Demais. Cara, brigadão. Valeu.